Salão, amigos. Neste vídeo nós vamos ver alguns comentários e questões aqui postadas no canal. Color escreveu o seguinte: Salam, irmão. Salam. Gostaria de saber se você encara a Sunna como algo totalmente inútil. Sim, encaro. Ou você pelo menos tenta compreendê-la. Já tentei compreendê-la. Visto que você diz abertamente ser contra o sunismo e o xiismo. Sim, eu considero o sunismo e o xiismo como desvios do Islã, e o Islã não tem vertentes. O Islã é único, ele não tem vertentes. Tudo aquilo que fala que é uma vertente do Islã, na verdade, eu encaro como um desvio. Pergunto isso pois já vi inúmeros dos seus vídeos onde você tenta refletir e pensar sobre passagens da Bíblia, mas nunca sobre a Sunna ou qualquer Hadith. Eu já comentei, inclusive, alguns trechos da Sunna. Por exemplo, tem um que diz que o melhor dentre vós, a própria Sunna fala isso, né? É aquele que aprende e ensina o Alcorão. Então, eu acho que se uma pessoa que, mesmo sendo sunita, se levasse em consideração a Sunna, aprenderia o Alcorão e ensinaria o Alcorão e não a Sunna. Outro trecho da Sunna, Hadith, diz que o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, ele afirmava que não era para ninguém escrever nada a respeito dele, a não ser o Alcorão. Se alguém escrevesse alguma coisa dele que não fosse o Alcorão, isto deveria ser queimado. Ou seja, seguindo este princípio, a Sunna jamais deveria sequer ter existido. Então, a outra questão aqui é que você fala o seguinte: a Sunna é algo totalmente inútil. Eu acho que o Alcorão não precisa de complementos, né? Tem um trecho do Alcorão que fala: hoje completei a religião para vós. E este trecho foi revelado 200 anos, mais ou menos, antes da Sunna. Ou seja, naquele momento a religião já estava completa. Desta forma, a Sunna é, sim, totalmente inútil. Por outro lado, o Alcorão, quando nós o estudamos, nós vemos que, de fato, ele é muito profundo e nem em toda a sua vida você conseguiria compreender todas as suas sutilezas, detalhes e segredos e sabedoria. Então eu acho que a Sunna realmente, talvez ela, para um historiador, ela sirva de reflexo, só que não um reflexo muito nítido do que nós tínhamos naquela época. Ela mistura verdades e mentiras, lendas. Todavia, nós devemos destacar que a fonte histórica mais confiável não é a Sunna, mas sim o Alcorão, porque é a única fonte escrita datada da época do profeta. Vamos ver o que ele continua falando. Eu, pessoalmente, encaro os evangelhos e a Sunna como algo extremamente semelhante. Eu também. Eles surgiram muito tempo depois dos fatos narrados. Tanto a Sunna quanto o Evangelho, eles são de 100 a 200 anos depois dos acontecimentos. Os Evangelhos estão em pior situação ainda porque nem sequer estão na língua original de Jesus. O que restou foi a narração dos apóstolos que divergem entre si e ainda por cima nem sequer é a narração original, sempre transliterado, do traduzido, do transliterado do grego, sendo que Jesus falava aramaico, verdade. Então eu acredito nas sunas tanto quanto os evangelhos, fontes de estudo, como fontes de estudo. Mas nem tudo é confiável. Sim, a suna ela tem níveis de confiança, né? Fraca, média, forte. Então,
Confia quem quer, né? Pois há alterações, calúnias e informações erradas, mas não desconsidero eles totalmente, pois ainda assim não são baseados no puro nada. Tem do seu ponto de vista, mas eu acredito que o Alcorão seja suficiente para a prática do Islã. Eu acho que a Sunna tem sim seu valor, mas eu sempre repenso às vezes antes de acreditar, pois primeiro que a Sunna não foi prometida a preservação por Deus, mas o Alcorão foi. Sim, o Alcorão está registrado que Deus o preservará. Segundo que existem muitos difamadores e corruptores que tentaram alterar o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez e disse. Exatamente. Na verdade, todas as difamações, calúnias que existem sobre o Islã não se baseiam no Alcorão, baseiam-se na Sunna, porque o Alcorão não manda matar homossexuais, não manda apedrejar mulheres, etc, etc, etc. Tudo isso está na Sunna. Apesar que muitas vezes as pessoas pegam um trecho isolado do Alcorão e tentam ler este trecho sem ler o trecho anterior e acabam pensando coisas erradas sobre o Alcorão também, né? Deixa eu ver. Fez e disse, mesmo que a maioria não tivesse conseguido. Um exemplo é a velha história de que o profeta havia se casado com Aisha quando ela tinha 7 anos, o que não condiz com a batalha de Badr, onde somente aqueles que tinham mais de 15 anos eram permitidos a batalhar e Aisha batalhou nela. Então, isso não está no Alcorão, né? Então, tanto faz também, né? Para mim, tanto faz se ele casou com a Aisha ou não. E provavelmente ela não tinha 7 anos, né? Porque o próprio Alcorão fala para não se casar contra a vontade das mulheres e um estudo mais aprofundado demonstra que só com o Alcorão já é possível demonstrar que isso é uma calúnia. E também detalhes da vida do profeta não dizem respeito a nós. O Alcorão cita o profeta Muhammad apenas 3 vezes, sempre fala, você é só um mensageiro. Sua função é enviar a mensagem. Então a vida dele, diante da imensidão do Islã, pouco importa, mas as pessoas querem focar na vida dele, e isso é um sinal de idolatria. E também não condiz com inúmeras outras narrativas, mas acabou sendo passado para frente essa história ao ponto de chamarem nosso profeta de pedófilo. Viu como é que é ruim ter... Por isso que ele falou para queimar, né, a Sunna. Mas hoje as pessoas ficam falando de Sunna. E, por fim, eu não acredito em toda a Sunna, pois existiu um enorme jogo político entre xiitas e sunitas no começo do Islã, com os hadiths. No começo não, né? A compilação data de 200 anos depois. Por isso, certamente muitas foram alteradas com o objetivo de validar coisas que endossassem seus objetivos. Nos hadiths dos xiitas, Ali é sempre retratado como herói. Aí é um sinal de idolatria, né? E a família do profeta como sendo quase divina. Aí, idolatria completa. Deus me proteja da idolatria destes. Enquanto na Sunna existe um endossamento e passagem de pano muito grande para os 3 califas, figuras como Khalid, um homicida que desrespeitou diversas vezes o Islã e matou muitos muçulmanos. Endossamento exagerado de Aisha como mãe dos crentes, enquanto Khadija é a mulher citada no Alcorão como exemplo junto a Maria. Na verdade, Khadija, eu acredito que ela não seja mencionada no Alcorão. Pelo menos não o nome dela. Nominalmente ela não é mencionada. Se eu estiver errado, pode comentar aí. Mas até onde eu sei, o único nome feminino mencionado no Alcorão é o de Maria. E muitas outras coisas. Então, você só citou coisas negativas, né? Vamos lá. De fato,
não são confiáveis, mas também não são inúteis, assim como os evangelhos, alterados, porém seguidos com uma grande atenção e sabedoria de analisar o que parece verídico e o que não, são úteis para o nosso estudo e conhecimento. Pode ser, mas eu acho que é igual aquele trecho do Alcorão, né, que fala que o prejuízo é maior que o benefício. Acredito também que Ló tenha dito aos habitantes da cidade como forma de advertê-los sobre o pecado. Afinal, homossexualismo e sexo fora do casamento são ambos pecado. Dizer que oferecia suas filhas ao mesmo tempo que dizia para temerem a Deus era como dizer: vocês têm direito às minhas filhas, porém, casem-se primeiro e sejam crentes em Deus. E eles disseram que não tinham direito às filhas, pois eles não poderiam abusar dela. Não poderiam ter com ela sem se casar, e por isso disseram que não tinham direito, pois eles queriam algo no momento, não algo duradouro. E isso vemos até nos dias de hoje. Pessoas que fazem sexo somente momentaneamente, mas não querem se casar, apenas querem o prazer. Isso é verdade e é outra interpretação para este vídeo aqui, né? Que eu falei porque Ló ofereceu suas filhas. Romilson Ucho. A origem da Trindade é pagã. É paga não, é pagã, né? Ninguém pagou para ter a origem da Trindade. Então a origem da Trindade é pagã. Jesus era judeu e jamais se considerou o próprio Deus. Correto. Quem acredita em Trindade é porque não estuda arqueologia, história e a Bíblia. Às vezes a pessoa estuda, mas ela já está com o coração selado para a idolatria. Ana Aparecida. O que significa maometano? Seria... porque o correto, segundo o próprio Alcorão, é falar muslim, significa muçulmano, submisso a Deus, em árabe. O Alcorão não cita a palavra maometano. Algumas seitas cristãs, católicas, né? Eu já vi a expressão maometana nos Lusíadas de Camões. Então, ali na igreja medieval, que matou milhões de inocentes, né, nas inquisições, eles tinham esse pensamento contra os muçulmanos. Mas, assim, eu acho que você pode usar essa expressão maometano para os sunitas e os xiitas. Não, os xiitas seriam alitanos, né, que eles gostam muito do Ali. E os sunitas maometanos, talvez porque eles querem seguir a Sunna, que fala só do profeta Muhammad, endeusando o profeta Muhammad e falando muito pouco de Allah subhanahu wa ta'ala. A Adriana respondeu aqui, falando que é idólatra. É maometano alguém que segue o profeta Muhammad ao invés de seguir aquilo com que ele foi enviado, é uma pessoa idólatra realmente. Porque o profeta Muhammad não veio ensinar ensinamentos pessoais, mas sim a revelação que Deus enviou para ele. Então é isso, amigos. Até a próxima sala.